I-485 pendente de um I-140 negado. Aplicar O1 via consular e somente para entrevista, né, no consulado é uma boa? Pelo que eu entendendo aí, New I-140, checked, aprovado? Ok, então geralmente a situação é a seguinte, tá? E que a gente vê demais isso acontecendo e como isso causa problema para as pessoas e como a gente tem conseguido ajudar muitas famílias também. É mais ou menos a ideia é essa aí que você fez na sua pergunta. A pessoa entra como turista nos Estados Unidos, né? Esse é o caso, o exemplo clássico, né? Entra como turista nos Estados Unidos, fala para o oficial ali no aeroporto que está vindo fazer turismo. Afinal de contas, o visto é para fazer turismo. Porque se você fala, olha, eu estou vindo aqui, o visto é de turista, mas eu vou entrar para dar entrada no país numa petição de green card aí, junto com ajustamento de status, adivinha o que vai acontecer? Vai ser deportado ali do aeroporto mesmo, porque essa não é a finalidade de um visto de turista. Entra como turista, chega aqui, talvez faz uma mudança de status para estudante e por algum motivo não manteve aquela rede de proteções, né? O que a gente chama um underlying non-immigrant status. Não manteve um status de baixo de não imigrante durante todo o tempo. E aí protocola os 140 junto com o ajustamento de status porque foi informado ali que poderia fazer isso, que estava tudo salvo, né? E aí não tem mais aquela rede de proteções, ficou pendente, pendurado ali apenas no I-140, no primeiro I-140 com ajuste de status. Só que aquele I-140 que ele está aqui, o ajuste de status, o I-485, né, fica pendurado aqui no I-140. Se o I-140 for negado, o ajuste de status em algum momento vai cair, né? Ele está ali pendurado numa linhazinha, mas uma hora ele vai cair, porque o I-140 que segurava ele foi negado. E essa pessoa vai e protocola um novo I-140, tá? Já sem status, válido nos Estados Unidos. O status de turista não existe mais, ou se tinha um status de estudante, parou de estudar, também porque informaram que poderia parar de estudar, ou simplesmente foi kamikaze aí e decidiu parar de estudar porque ninguém aguenta ficar estudando cursinho de inglês a vida toda. Pagou o preço, né? Só que aí o I-140 veio aprovado e não vai poder, mesmo com o I-140 aprovado, mais fazer ajustamento de status nos Estados Unidos. E aí o que pode aparecer como uma solução talvez, tá? Um O1, um H1B, são vistos de não imigrante, mas a pessoa não vai poder fazer mudança de status mais dentro dos Estados Unidos, porque não tem mais um status para mudar para outro. O status de turista já não existe mais, o status de estudante, a pessoa, sei lá, deixou de estudar, então, para você fazer uma mudança de status, de um status de não imigrante para um outro de não imigrante, no momento do protocolo você deve estar com seu status de não imigrante válido. Então, não vai ser mais possível aí, na sua pergunta aí do O1, porque você não tem mais um status de não imigrante. Então, você vai protocolar uma petição de O1, informando que será, em caso de aprovação, feita via consular. Então, e aí tem que colocar muito na balança aí os riscos e os benefícios disso, tá? Mesmo com a petição O1 aprovada, não quer dizer que o consulado americano, lá no Brasil, por exemplo, vai emitir o visto O1. Da mesma forma, um H1B, não quer dizer que vai. Pode, boas chances, mas não quer dizer que vai. Então, se o consulado se recusar a emitir o visto com base nessa aprovação de O1, você vai ficar presa fora dos Estados Unidos. É um risco real, pode acontecer, tá? Mas também você permanecendo dentro dos Estados Unidos, com esse I-140 seu que você tem aprovado, não vai valer de nada. É igual feriado no domingo, é igual dançar valsa com a irmã, não tem graça nenhuma, não serve para nada, né? Então, você tem um I-140 aprovado, você poderia, tá? O problema é o seguinte, você poderia pedir para transferir a aprovação do seu I-140, desse segundo aí, tá?
para o consulado e ir quando tivesse uma entrevista para esse processo de residência permanente, o I-140. Acontece o quê? Se o seu I-485 cair, você começa a computar tempo de presença legal nos Estados Unidos. E se você computar mais de 180 dias de presença legal nos Estados Unidos e você sair do país, você fica banida por 3 anos de voltar para os Estados Unidos. Se você computar mais do que 1 ano de presença legal, após a queda do seu I-485, você começa a computar presença legal. Se você computar mais do que 1 ano de presença legal e sai, você fica impedida de retornar, banida por 10 anos. Então, é uma sinuca de bico aí. Aguardar isso ou tentar 1 a 1 para voltar para cá. E aí, se você volta com o visto O1 estampado no seu passaporte, você vai ser admitida nos Estados Unidos e ganhar um status novamente de não imigrante por 3 anos aí. E com isso, sim, poder fazer ajuste de status com base nesse novo I-140 que tem um check aí verdinho, eu estou achando que foi aprovado, tá? Então, é possível, né? Muitos clientes nossos conseguiram dessa forma. E essa aprovação que a gente postou hoje em alguns stories anteriores aí, essa é uma situação muito similar à sua situação aí, tá? Não vai poder fazer ajuste de status dentro dos Estados Unidos por justamente não ter mantido aquela rede de proteções. Só que agora teve um O1 aprovado e tem boas perspectivas de ter o O1 estampado no passaporte. Não quis esperar uma queda de 485 para não arriscar. Já saiu do país, teve o O1 aprovado e agora o próximo passo é o agendamento no consulado, né? Deus queira que vai dar tudo certo, essa família poder voltar para os Estados Unidos mais rapidamente, estando aqui poder dar entrada com o ajustamento de status. Isso é válido, porque o O1 é um visto que autoriza trabalho, é um visto que tem uma dupla intenção, você não tem problema você protocolar um ajuste de status aqui, estando com A1, é sempre um risco fazer isso com status de turista, com visto de turista e ou de estudante, né? Mas quando você tem um visto aí, um A1, um H1B, um L1, ótimo, tá? Esse é o ideal nestes casos aí. Então, vale a pena, eu acredito que vale a pena, mas você tem que estar ciente dos riscos, tá? De não conseguir essa aprovação. Se não conseguir essa aprovação, lá no consulado, mesmo com a petição A1 aprovada pelo USCIS, você vai ter que, né, transferir o seu I-140 para a via consular e aguardar lá uma entrevista de imigrante lá, tá bom? É isso aí. Obrigado, um abraço, boa sorte e até a próxima.